pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Matemática Te Arrepende. Pessoal, a gente vai ver aqui uma aplicação interessante que vai mostrar um modelo matemático das equações diferenciais e nós vamos destacar os campos de direções, beleza, pessoal? Então vamos lá, o exercício diz o seguinte: um determinado remédio é injetado na veia de um determinado paciente do hospital. Então esse líquido ele vai conter 5 miligramas por centímetro cúbico do remédio. Quando ele entrar na corrente sanguínea, ele vai atingir uma taxa de 100 centímetros cúbicos por hora. O remédio ele vai ser absorvido pelos tecidos do corpo ou então ele pode deixar de um outro modo, a uma determinada taxa proporcional à quantidade presente, com um coeficiente de proporcionalidade igual a 0,4 por hora, pessoal. Então aqui a gente vai destacar algumas informações importantes, mas antes vamos ver o que o exercício quer. Supondo que o remédio é distribuído uniformemente na corrente sanguínea, qual é o modelo matemático? Vejam só, ele quer aqui qual é a equação diferencial ordinária que evidencia esse modelo, justamente mostrando a quantidade que vai estar na corrente sanguínea do paciente num determinado instante de tempo. Pessoal, vamos lá. Na letra B, quanto do remédio vai continuar presente na corrente sanguínea após muito tempo? Beleza? Então, para isso, algumas observações são importantes. Primeiro, observe que são injetados 100 centímetros cúbicos por hora e cada centímetro cúbico contém o quê? 5 miligramas do remédio. Então é importante a gente perceber esse fato. Além disso, assim o remédio entra na corrente sanguínea do paciente a uma taxa de 500 miligramas por hora. Por outro lado, se essa quantidade que está em miligramas de remédio na corrente sanguínea num determinado instante de tempo, então, esse remédio deixa a corrente sanguínea a uma taxa de 0,4 da quantidade em função do tempo, que está em miligramas por hora. Beleza, pessoal? Agora, vejam bem, a nossa solução vai permitir, inicialmente, a construção desse modelo pelo seguinte viés. Primeiro, observe que a taxa de variação da quantidade de remédio que está entrando na corrente sanguínea, ele disse que é o quanto, pessoal? 500 miligramas, beleza? Então, nós vamos pegar a quantidade que entra da quantidade que sai. Só tem um detalhe. Essa quantidade que sai, ela vai acompanhar a quantidade em função do tempo. Por quê? Porque lá no exercício ele fala que esta que é, vamos voltar lá rapidinho para você observar esse detalhe extremamente importante. Observe que ele diz que é uma constante de proporcionalidade, ou seja, um coeficiente de proporcionalidade de 0,4 por hora. Beleza, pessoal? Então, por isso, ele vai acompanhar exatamente esta quantidade em função do tempo. É importante a gente perceber isso aí. Então, a nossa solução do item A perpassa por esse modelo matemático que mostra que a diferença dessas duas condições do nosso problema evidencia a nossa equação diferencial ordinária, ou seja, a variação da quantidade em função do tempo está, primeiramente, em relação à quantidade que entra, em relação, numa diferença, né, com relação à quantidade de medicação que sai, que leva aí, né, exatamente essa condição que o problema colocou. Então, pessoal, o modelo matemático vai ser exatamente uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, primeiro grau, e eu posso olhar também como modelo do quinto tipo das EDO, que é uma equação linear. Beleza? E aí eu tenho a oportunidade de utilizar aqui o método de Lagrange para resolver, ou então o método da substituição, né, que também é conhecido assim, o método de Lagrange, ou simplesmente o fator integrante. Agora, vejam bem, pessoal, o item B, ele quer qual é a quantidade que vai estar por muito tempo na corrente sanguínea do paciente. Então, para isso, a gente tem que estudar primeiramente o sinal da derivada dessa nossa equação. Beleza? Então, o sinal da derivada desta quantidade, que a gente viu lá, né? Que a diferença é exatamente a variação da quantidade no tempo. Então, pessoal, olha só o que é isso aqui. É a equação de uma reta, né? Então, observe que aqui eu tenho um coeficiente angular dessa reta e ele é negativo. Então, a inclinação da reta tem esse aspecto. Beleza? Agora, outro detalhe. Quem é o zero da função? Basta igualar a zero. Se eu igualar a zero, façam as contas, pessoal. Você vai encontrar esse resultado aqui que vai dar 1250. Beleza? Então, aqui, isto nos dá a condição de uma solução de mudança de sinal da minha função. Ou seja,
Neste intervalo de 0 até 1250, a minha derivada é positiva. Abaixo aqui, ó, a partir de 1250 vai ser o quê? Negativo. Beleza? Então isso é importante a gente observar. Então a derivada ela se anula para aquele ponto que eu pedi para vocês calcularem e ela vai ser positiva naquele respectivo intervalo que eu destaquei e para quantidades maiores que 1250 ela será negativa. Então a gente pode observar o campo de direções dessa equação, pessoal. Observe que essa equação diferencial ordinária ela tem um campo de direções que mostra aí que na direção desse traço de função, que é exatamente uma reta, neste ponto destacado, que é a minha solução, todas as outras soluções estão convergindo para ela. Significa dizer que a partir de um determinado momento, por muito tempo, essa corrente sanguínea vai ter a presença de quantidade de remédio nessa proporção, de 1.250 miligramas, né, que vai estar concentrado na corrente sanguínea do paciente. Então, significa dizer que houve uma estabilização da minha solução. Então, isso mostra que esta solução, ela é uma solução que vai absorver exatamente todas as outras soluções que tendem para ela com o passar do tempo. Significa dizer que depois de muito tempo o paciente vai ter exatamente essa quantidade na corrente sanguínea. Então, esta solução é exatamente a equilibração estável do remédio na corrente sanguínea do paciente. Beleza? Então isso é uma maneira de mostrar que depois de muito tempo o paciente vai ter uma quantidade X, né, na corrente sanguínea após a aplicação do remédio. Beleza, pessoal? Então muito obrigado, um abraço a todos, até a nossa próxima videoaula.